Vamos para o texto áureo. Diz assim: E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Verdade prática diz assim: a Bíblia é infiel e inconstante palavra de Deus. A sua inerrância e infabilidade decorre da plena inspiração e supervisão do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, Salmos, número 119, número 89, verso 89 e 90, até o 99. Todos estão localizados aí. Eu vou ler o primeiro, os irmãos lerem o segundo, toda a igreja. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tenho vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruir, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A tua perfeição viu o limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fez mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendido do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Glória a Deus. Essa letra está tão pequena, estou precisando de óculos, meu Deus. A introdução, alguém pode ler? Por gentileza. Introdução. Palavra-chave: inerrância, qualidade do que é isento de erro. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Os ímpios e incrédulos têm feito de tudo para encontrarem erros nos textos bíblicos. Podem ser que haja falhas nas traduções, interpretações ou antiga, hebraica, grego e aramaico. Todavia, essas possíveis incorreções ou dificuldades jamais podem ser consideradas erros quanto à mensagem da Bíblia. Menos de 1% dessas inexatidões dos manuscritos encontram-se na transmissão da mensagem, portanto, não afetam a integridade da palavra de Deus. Glória a Deus. Meus amados, estamos estudando a Bíblia. Estamos estudando Bíblia. Glória a Deus. Estamos estudando a Bíblia e este ano, como é sabido de todos, nós estamos lendo a Bíblia por completo. Isso é interessante, nós lermos a Bíblia por completo, mas interessante mais para o cristão não é somente ficarmos na leitura, mas aprofundarmos nos estudos. É por isso que se faz necessário estarmos aqui, tirando um dia, tirando 2 dias, para estar na casa do Senhor. Mas a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia tem que ser constante nos nossos lares, na nossa casa, dia após dia, meditar e estudar a palavra do Senhor. Então nós estamos estudando esse livro, a qual você tem aí na sua mão,
Às vezes você até já leu a Bíblia algumas vezes, mas ainda você não tem ainda um contato mais direto com a Bíblia e não sabe ali os seus princípios, não sabe ali os seus livros. Eu vou perguntar, e a igreja, quem souber, responde. A Bíblia tem quantos livros? A Bíblia tem quantos livros? 66 livros, glória a Deus. Agora todo mundo. Quem já traz caneta? A irmã traz caneta, a irmã está afiada. Vem para a aula, não traz caneta, né, pastor? Tem que trazer caneta. Já anota aí, a Bíblia tem 66 livros, porque a Bíblia, a palavra Bíblia significa biblos, vem da palavra biblos do original, e significa vários livros, uma coleção de livros. Então, tem ali vários livros, 66 livros. E é dividido em quantas partes? Duas partes, exatamente. Novo Testamento e o Antigo Testamento. Vamos dizer 39 no Antigo e 27 no Novo. Ninguém sabe? Ninguém se arrisca? 39 livros. No Antigo Testamento, a divisão da Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Amém? Já vão anotando aí, deixando um jeito. E 1189 capítulos. E são 929 capítulos no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Evandro, por que eu preciso saber disso? Eu vou, por acaso, decorar isso? Irmãos, se você quiser decorar, é importante. Mas, se Jesus voltar e você não souber disso, o que importa é a sua fidelidade com Deus. Mas é interessante você saber porque é o nosso manual. É algo a qual nós temos que nos guiar. É algo a qual nós estamos nos guiando através disso, andando rumo ao céu através disso aqui. Que é a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. Amém? Então, pode passar. O idioma que a Bíblia foi escrito, o idioma que ela foi originalmente escrita. Alguém sabe? O pastor acabou de ler. O varão falou hebraico e? Alguém mais? Está faltando algum? Sim. Algumas partes em grego. Quem mais? Olha. Glória a Deus. A Bíblia é escrita em hebraico, aramaico e grego. Algumas partes da Bíblia são em aramaico. O hebraico é todo o Antigo Testamento, mas algumas partes Esdras, alguma parte de Daniel e são Daniel, Esdras e Jeremias. São aramaicos. São algumas partes também, não é todo o livro que são em aramaico. E agora o Novo Testamento são todo escrito em grego. Mas eu pergunto à igreja, tem alguém que tem a Bíblia aqui em aramaico, grego ou hebraico? Não. Por quê? Por causa das traduções. As traduções nos dão essas possibilidades de ter a Bíblia na nossa língua. Alguns países ainda dizem que ainda não tem a Bíblia ainda nas suas línguas, mas é possível através da internet se conseguir a Bíblia em vários idiomas. Mas nós temos a Bíblia no português graças às traduções. Você talvez tenha a tradução do João Ferreira de Almeida, que é uma tradução bastante conhecida, do King James, que é uma versão também muito utilizada. Então essas versões, essas traduções, elas foram feitas para alcançar o nosso povo que fala o português. Então assim também tem as traduções para o inglês, para várias línguas a qual nós temos neste mundo tem a tradução. E através dessas traduções acontecem algumas falhas. Eu não posso dizer que é um erro, mas são algumas falhas a qual o pastor Eliel já leu e o comentarista fez questão de dizer que através das traduções e interpretações há algumas falhas. E através daí
as pessoas, os incrédulos, os ateus, eles pegam isso e querem dizer que a Bíblia é falha, que a Bíblia não é inerrante, que o que tem na Bíblia é algo mentiroso. Mas não é, talvez seja uma falha na tradução, talvez seja uma falha no entendimento do tradutor. Porque o tradutor, quando ele está lendo a Bíblia, quando ele está fazendo a tradução, ele lê uma passagem a qual ele vai traduzir e ele pega o mais próximo possível para se encaixar naquilo que ele está lendo, naquilo que está escrito ali. E às vezes a palavra que ele usa não é a mais certa, talvez é uma palavra a qual nós lemos e causa algum desentendimento. Mas isso não quer dizer, isso não nos dá o fato de que a Bíblia ela é falha. Porque a Bíblia não é falha, não há erro na Bíblia, porque é a palavra de Deus. Nós vamos aprender isso aqui. Então, nós sabemos que a Bíblia ela tem esses 3 idiomas e chegou até nós por causa das traduções. E essas traduções, ela pode ser que haja algum erro, alguma falha, mas a Bíblia ela não tem falha. Pode passar, por gentileza. As divisões da Bíblia não faz parte da inerrância. O que é isso? Não faz parte da inerrância as divisões da Bíblia. Porque a Bíblia ela não foi escrita pelos autores, inspirada por Deus, com essa divisão que nós temos hoje. A divisão que nós temos hoje, eu já coloquei ali, foi dividida em capítulos em Paris em 1204 e foi dividida em versículos em 1551. Por quê? Porque talvez há alguns textos na Bíblia que a divisão não está certa. Talvez é algum texto que você lê e acaba o capítulo, mas você começa o capítulo seguinte e dá continuidade ao mesmo assunto. Aí você pensa, mas aqui está errado, não era para ter um término. Porque a Bíblia, essa divisão da Bíblia não faz parte da inerrância de Deus. O texto, nós sabemos, alguns daqueles que pesquisaram, aqueles que estudam a palavra do Senhor, sabem que a Bíblia foi escrita num papiro. Foi escrito tudo em uma folha só. Então houve-se aí essa divisão com o passar do tempo. Agora nós temos aí os capítulos, o versículo para facilitar. Se eu falar aqui Deuteronômio capítulo 25, verso 2, você vai saber que você vai encontrar o mesmo texto que eu estou aqui para ler. Então facilita. Mas essas divisões, eu vou dar um exemplo. Passa só para mim ver. Não, pode voltar, já nós vamos para aí. Um exemplo disso está em Mateus 16 e 28. Os irmãos podem encontrar na sua Bíblia? Mateus 16 e 28. Mateus 25, 14. Mateus 16 e 28 e depois Mateus 25, 14. O texto, se alguém puder ler pelo menos só esse versículo, só para nós sabermos do que se trata esse versículo. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, aí já é o último versículo desse capítulo. Então, passado aí, nós vamos ver que o próximo capítulo, ou os próximos versículos, o próximo versículo já é em outro capítulo, mas dá continuidade daquilo. Apresenta lá, alguns dias depois, já apresenta Jesus falando no Monte da Transfiguração. Ou seja, aquilo que Jesus falou, que alguns não morreriam, até surge uma polêmica muito grande. Será que alguns discípulos estão vivos até hoje, porque Jesus não foi visto em sua glória até hoje? Mas o texto já vem nos mostrando logo a seguinte: o Monte da Transfiguração. Quem viu Jesus na sua glória ali? Pedro, Tiago e João. Ou seja, quando Jesus disse: alguns daqui não vão morrer até que veja o Filho do Homem em sua glória, logo depois, no capítulo seguinte, nós vemos Jesus já mostrando a sua glória para aqueles homens. Amém? Mateus 25 e 14. Eu quero só dizer nesse capítulo que esses textos a qual estamos aí, por exemplo,
Mateus 25:14. Algumas Bíblias, algumas traduções, tem aí a epígrafe, que é o tópico, né, o título de cima, que diz a parábola dos 10 talentos. Quem tem essa tradução? Parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Dos talentos ou dos 10 talentos? Dos talentos. Os 10 talentos. Os 10 talentos. A minha tem aqui dos 10 talentos. Algumas, já as traduções melhores, tem dos talentos. Por quê? Nós aprendemos que é dos 10 talentos. Nós falamos direto da parábola dos 10 talentos. Mas você pode ler o texto várias vezes e você vai ver 10 talentos. Você vai ver mais de 10 talentos e vai ver menos de 10 talentos. Por que isso? A Bíblia está errada? Aí surge lá os crentes atualizados, né? Os crentes da hipergraça, os crentes, aqueles teólogos da internet, e diz: a Bíblia é falha, a Bíblia está errada, é equivocada, a Bíblia não foi inspirada por Deus. Mas não, esses textos, essas epígrafes não foi inspirada pelos autores. Isso foi só uma facilitação, porque se nós formos ler os textos originais saídos da mão dos autores, você não ia encontrar a parábola das 10, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Você não ia encontrar ali o título, a parábola dos 10 talentos. Você não ia encontrar a parábola dos 2 servos. Esses títulos que tem acima do seu texto na sua Bíblia, você não ia encontrar, porque foram colocados depois para o nosso entendimento, igreja. Então, algumas traduções, como a do pastor Eliel, como a da irmã ali, tem a parábola dos talentos, porque já foi feito um estudo que não há ali 10 talentos. Mas algumas traduções, aqui como a minha também, eu já até fiz questão de riscar aqui e colocar da forma certa, que é a parábola dos talentos, e não dos 10 talentos. Se você pode ler, você pode contar que são 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Se você juntar, não vai dar 10. E se você, depois que o Senhor voltou, ele multiplicou, mas não deu 10, passou de 10. Então, são erros da Bíblia? A Bíblia não é inerrante? Nós não podemos confiar na Bíblia? Não, não é por aí. São coisas que foram colocadas para o entendimento da igreja. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, são esses detalhes a qual a introdução nos mostra, que o comentarista diz, algumas falhas nas traduções e interpretações, a qual o mundo quer pegar e dizer: essa Bíblia é feita por mão humana e eu não confio nela. Mas a verdade é que a Bíblia é inteiramente confiável, porque é feita por Deus. Amém? Vamos então para o primeiro ponto. Deixa eu só... Irmãos, é mais uma coisa que eu queria comentar com vocês. Era a respeito dessa tradução. Porque, como eu falei para os irmãos, muitas traduções foram feitas e pode-se encontrar algumas falhas. Não falhas pelo tradutor, mas é porque, como eu falei, eles leem o texto e ele lê completamente. E aquilo que faz sentido para ele coloca a palavra. Mas talvez não seja a palavra a qual o escritor, a qual Deus inspirou o escritor a escrever naquele momento. Porque a palavra é muito necessária na Bíblia Sagrada. Então, quando nós estudamos o hebraico, estudamos o grego, e nós sabemos que é a língua original, estudamos o aramaico, é necessário, irmãos, nós lermos a Bíblia nessas linguagens. É necessário um crente ter um dicionário em casa, um dicionário de Strong, um dicionário ao qual você vai ver a palavra no seu original. Porque você ler e estudar a Bíblia somente pela tradução que você tem, isso não mais é útil, mas você não é mais sustentável. Nós temos que buscar a Bíblia no seu original, buscar a Bíblia como ela foi escrita originalmente. Porque existem muitas palavras, igual eu falei aqui uma outra hora, sobre o Salmos 23. E o Salmo 23 diz lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu lembro aqui que eu falei que a versão original daquele texto não é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o salmista, quando ele escreveu, ele disse: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Esse joguinho de palavras muda completamente o sentido.
Então, quando nós estudamos e vemos que o Senhor é o nosso pastor e não me faltará, ele está falando do pastor. Mas quando nós estudamos e lemos somente na versão que temos na nossa mão, ele está dizendo que nada vai nos faltar, que nós confiamos que nada vai nos faltar. Então, assim, é necessário, igreja, nós pesquisarmos, estudarmos, faz cursos, pesquisa, faz um curso teológico, faz um curso para vocês entender um pouco mais do grego, do hebraico, não para você sair falando na igreja, porque tem gente que faz um curso teológico e já nem pega na mão, né, meu amigo? Tem uns que nem pega. O pastor fala, se eu prego aqui, varão, no domingo, você liga para esse número aqui, que meus assessores vão te passar aqui o meu contato e você marca com eles. É porque fez um curso. Oh, glória a Deus. Ele faz um curso e já chega aqui e fala, amados e queridos irmãos, Shalom Adonai, Eclésia. Algum irmão fala assim, quem é Eclésia? Essa Eclésia eu não conheço. Oh, glória a Deus. Mas, irmãos, faz um curso, pesquisa a língua no original. O pastor, que é o nosso professor, o Wilmar Sartre, alguns conhecem lá da Caldas da Rainha, ele fala assim, você não estuda o hebraico, o aramaico, para você sair falando na rua, para você pregar. Não, você estuda para você entender a Bíblia no seu original. Para quando você lê a Bíblia, você saber o que o autor quis realmente dizer. Será que essa palavra, será que a palavra lâmpadas aqui é realmente lâmpadas? Será que não é outra palavra? Será que não é outra coisa? Então, é necessário nós estudarmos a Bíblia afinco mesmo nesses sentidos. Amém? Isso é um estudo que eu digo, é esse estudo chamado exegese. Então, quando nós fazemos o exegese da Bíblia, nós estudamos aí a Bíblia no seu original, no sentido extraindo aquilo que o autor quis passar, não aquilo que nós entendemos. Amém? Amém. Conceito de teologia de inerrância. Alguém pode ler, por gentileza? O que é inerrância bíblica? Ela é inerrante nos fatos que apresenta e nas doutrinas que declara. Afirma que a Bíblia não contém erros. É também reconhecer suas inspiração, autoridade e infalibilidade divinas. Jesus afirmou categoricamente: a Escritura não pode falhar. Jó 10:35. Outra pessoa pode ler a inerrância e a infalibilidade. Vamos fazer tudo junto, que é mais ou menos tudo conectado. Pode ler, varão. Quem achou? O conceito de inerrância da Bíblia está intimamente associado ao de infalibilidade. Pelo fato de não conter erros, ela é infalível. Tudo que a Bíblia diz cumpre-se cabalmente. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa infalibilidade é consequência de a palavra de Deus nunca ter sido produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o que é inerrância bíblica? O que é infalibilidade da Bíblia? Eu coloquei ali, não, a inerrância é que não há nenhum tipo de erro, e a infalibilidade é que não há falha. Nós sabemos que a Bíblia, ela não contém erros, e é por esse motivo a qual você está aqui. Você saiu da sua casa e veio e faz parte dessa igreja e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque você aceitou a sua palavra, aceitou aquilo que está escrito e sabe que não há erro. Então, a inerrância da Bíblia, ela nos comprova que não há erro, que não há
uma falha sequer nas escrituras sagradas. Muitos, como eu já falei, muitos querem provar de todas as formas que a Bíblia está errada ou equivocada, que há ali controvérsias, mas não há controvérsias na Bíblia. Não há erro na Bíblia. Não há infabilidade. Quando a Bíblia, a inerrância e a infabilidade são coisas interligadas. Não há erro e não há falha. Não há erro naquilo que já se passou. Não há erro naquilo que foi escrito pelos profetas, escritos pelos homens, inspirados por Deus. E também não há falha naquilo que a Bíblia está dizendo que irá acontecer. Porque a Bíblia diz e está nos mostrando coisas que vão acontecer. Muitas das vezes nós olhamos e nos admiramos com coisas que estão acontecendo. Às vezes nós vemos uma criança de 14 anos matando seus pais e matando a sua mãe, e talvez alguém do seu lado, do seu vizinho, fala: meu Deus, como que é isso? Que perversidade! Isso nunca vi isso aqui. Agora está acontecendo. E você fala: não, isso eu já sei. A pessoa vai olhar e fala: como que você já sabe? Como que você já sabe disso? Não, isso eu já sei que vai acontecer. Está dizendo tudo na Bíblia, que nos últimos dias isso vai acontecer. Os filhos odiariam seus pais, os pais odiariam seus filhos. Então, tudo está na Bíblia. Tudo o que está acontecendo está na Bíblia, e tudo o que vai acontecer está na Bíblia. Então, não há meio de erros. Não há um ponto de erro na Bíblia. Por gentileza, pode passar. Há provas que a Bíblia é inerrante. Vou apresentar ali. Há muitas, irmãos. Mas eu queria colocar somente a prova histórica que diz... Todos estão conseguindo ver? Precisa apagar essas luzes aqui? Cá não, né? Todos estão vendo, né? A história secular nos conta que Sargão, o grande rei da Síria, reinou entre 720 e 705 a.C. E a Bíblia cita este rei, Isaías 20, se alguém puder encontrar. Aliás, se todos puderem abrir a sua Bíblia, você vai ver lá, Sargão, que é o Sargão, o grande, que na história secular, às vezes tem gente que estuda sobre esse homem, que era o rei da Síria. E no texto bíblico nós vamos encontrar que ele é o rei da Síria. Se alguém encontrou, se quiser somente ler para deixar claro para todos. No ano em que Tardá, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, guerreou contra ela e a tomou. Sargão, não foi isso que foi dito? Então, a história que você talvez estuda na sua escola, você vai ver lá falando sobre Sargão. Muitas vezes a gente nem vê, nem sabe, nem dá sequer valor. Mas é um texto, é uma história que fala sobre esse rei da Síria, e a Bíblia nos conta e nos mostra que ele realmente era o rei da Síria. Então, muito antes das escolas começarem a estudar, começarem a passarem para os alunos, antes da história acontecer e passar para nós, a Bíblia já estava ali dizendo que havia esse rei. E há muitas outras, irmãos, muitas outras coisas nos prova, na história secular nos mostra e bate certo com a Bíblia o que aconteceu no passado. Por gentileza. Prova arqueológica. Em 1961 foi encontrada uma pedra com as seguintes escritas: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Foi a primeira evidência física de um personagem bíblico. Então, nós vemos aí que alguns jovens estavam ali escavando um teatro que era de Herodes, na Cesareia. E quando eles estavam escavando ali em Israel, eles encontraram essa pedra. Isso foi em 1961. Encontraram essa pedra a qual estava escrito Herodes. Todos sabemos, Pôncio Pilatos. Todos sabemos quem foi Pôncio Pilatos na Bíblia, que é uma grande personagem ali é um grande personagem na história de Jesus. Nós vemos ali nos evangelhos como fala do Pôncio Pilatos, que era o prefeito ali
da Judéia. Amém? Então, irmãos, assim, há muitas provas de que a Bíblia ela é infalível e de tudo que aconteceu, de tudo que a Bíblia nos mostra, as histórias, as localizações, agora estão pesquisando, estão vendo a questão da Arca de Noé. Então, assim, muitas coisas que a Bíblia nos mostra realmente aconteceu, realmente está lá. Então, assim, as pessoas ainda querem achar um meio de dizer que isso é falso, que isso é errado, que não é uma verdade, mas a Bíblia nos mostra e já está, e a história vem nos mostrando. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém relembra de alguma coisa? Pode dizer, esta é a hora. Pastor Eliel, pode falar, meu querido. Nós vimos aqui a parte da teologia, não é? E também temos a prova também profética. Por exemplo, o profeta messiânico Isaías, 750 anos, fala sobre Cristo, detalhes específicos que se cumprirão depois, não é? Anos depois. Então isso é uma prova também da inerrância, da infalibilidade da palavra de Deus, a parte profética que está aqui nas Escrituras. Lembram-me também, assim, em primeira mão, do rei Ciro, não é? 200 anos antes, praticamente, Deus usou o profeta para dizer que Ciro, o meu ungido, Ciro, que por acaso até era um ímpio, mas Deus chamou de ungido porque iria usá-lo. 200 anos antes, chamou-o pelo nome. Ciro não existia, chamou pelo nome e disse que ia libertar o povo lá na Babilônia e trazer o seu povo, ia liberar o povo. Então, isso é uma prova também profética da inerrância e infalibilidade da palavra de Deus, a qual a Bíblia está cheia. Aleluia. Glória a Deus. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Pastor Eliel? Mediante a fala da Bíblia aí, e a lição que nós estamos estudando, e às vezes alguém pode perguntar assim, mas por que há essa dificuldade, esse trabalho às vezes para ler a Bíblia? E às vezes quando eu começo a ler a Bíblia, trazendo nossos dias atual, não eu, mas o ser humano no contexto geral, começa a ler a Bíblia e começa a ter bem, e ele não consegue dar continuidade e concluir a leitura da Bíblia. É tanto se perguntar até para muitos crentes, já leu a Bíblia quantas vezes? Todas. Não, eu comecei, mas não continuei, eu parei. Porque a própria Bíblia, o próprio Jesus que vai dizer que ele é a verdade, uma pessoa só fica atada na mentira enquanto ela não conhece a verdade. E qual a preocupação do inimigo em impedir que o ser humano em si não lê a Bíblia? Porque ele só vai continuar na mesmice de vida a partir do momento que a mente dele não for aberta. A partir do momento que ele ouviu uma fala de um grande escritor lá do Brasil, que ele fala que se o ser humano em si descobrisse tudo que está na Bíblia e praticasse tudo que está na Bíblia, e todo mundo, ele fala assim nas palavras dele, olha, todo bom governador e bom administrador pode ir para que ele leu a Bíblia e pegou as partes da Bíblia da administração e estourou. Aí ele fala assim, por que o inimigo impede tanto e não quer que as pessoas leiam a Bíblia? Para não conhecer a fonte de riqueza que está lá, porque a partir do momento que a pessoa lê e praticar o que está na Bíblia, não tem capeta, não tem inferno, não tem nada que vai parar na frente dele, porque a visão no sentido espiritual vai ser aberta. Exatamente. É no momento em qual nós estudamos e lemos a Bíblia e guardamos aquilo que está escrito, ela faz total diferença na nossa vida, tanto espiritual como material. É por isso que quando aqueles jovens estão lá na Babilônia e eles se deparam com aquela situação a qual tem que comer do manjar do rei e participar ali da comida do rei, eles falam, eu não vou me contaminar com essa comida. E é interessante que a Bíblia diz, Daniel propôs no seu coração, e quando ele propõe no seu coração a não se contaminar, isso nos dá a ideia de que ele colocou aquilo no coração dele e não se contaminou. É dessa forma quando nós estudamos, quando nós lemos a palavra do Senhor e quando nós colocamos ela no nosso coração,
pode qualquer tipo de rei, pode Babilônia se levantar, que você não se contaminará. Você estará limpo, porque a palavra está no seu coração. Por isso que o salmista vem dizer: guardei a tua palavra no meu coração, ó Senhor, para não pecar contra ti. Então, aonde você andar, onde você pisar os seus pés, seja na Babilônia, seja onde você for, a palavra vai andar com você. A palavra vai estar com você. Aí o salmista vem dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque a palavra do Senhor é aquela que nos guia e que nos guarda, igual o pastor Léo falou. No momento, o inimigo ele não quer que nós lemos essa palavra, porque essa palavra ela é inerrante, ela é infalível, e tudo que está escrito aqui a respeito dele vai acontecer. E como eu comentei aqui outro dia, o inimigo ele não quer que você leia, é igual o livro de Apocalipse que eu comentei. Ninguém quer que leiamos a história da sua derrota. Então o inimigo ele vai lançar todo tipo de seta para impedir que você leia essa Bíblia, porque aqui conta a história dele, conta como ele já está derrotado e conta como ele quer tirar nós do alvo. Então ele não quer que nós lemos essa palavra de maneira nenhuma. Então quando alguém ou alguma pessoa estiver te impedindo de ler a palavra do Senhor, saiba que isso não é de Deus, porque Deus não impede nós de meditarmos, de estudarmos a palavra do Senhor. Pelo contrário, Deus ele sempre quer que nós meditamos na sua palavra. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre este ponto para nós caminharmos? Não? Pode falar agora. Aproveitar o ensejo também falar mais uma coisa bem simples na questão da inerrância e da infalibilidade da palavra. Por exemplo, quando Deus criou o homem do pó da terra, até me lembro que foi o pastor Ariel que falou isto, que até os cientistas hoje estão descobrindo que a Bíblia já dizia há muito tempo atrás, que nós temos nos nossos cromossomas, no nosso código genético, indícios mesmo que nós temos ali terra. É uma prova, a parte também, né, que a própria ciência está evoluindo e está comprovando a Bíblia Sagrada. Se nós formos ver, por exemplo, o livro de Jó atentamente, nós vamos ver na Bíblia também que a terra ela era redonda. Algo que está escrito, Deus disse, e só recentemente se veio a descobrir que realmente a terra é redonda, não é plana. Então a Bíblia é infalível. Ela só contém a verdade porque o autor é Deus. Aleluia. Realmente. E o livro de Jó, irmãos, é o livro mais antigo da Bíblia. O livro antigo não é o primeiro livro, não é Gênesis. O livro que foi o primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó. E lá no livro de Jó, você encontra o que o Varão acabou de falar, que lá diz que Deus diz que a terra é redonda. E somente agora eles veem descobrir. Se tivesse lido antes, ele tinha descoberto. Mas não lê a Bíblia, veio descobrir agora. Então a Bíblia nos mostra as coisas, e há muitas coisas ainda que vão ser reveladas, e que a história, que a ciência, que os cientistas estão estudando para descobrir, e a Bíblia já está dizendo. Mas eles vão descobrir mais para frente. Eles vão comprovar mais para frente, e aí você vai ver e falar assim: olha, realmente a Bíblia está dizendo isso. Realmente é dessa forma. Então, não somente a história, não somente a arqueologia, mas o momento a qual você, igual o pastor Leão falou sobre a questão da administração, o momento que você aplica toda a administração que há na Bíblia, quando você aplica no seu relacionamento o que há na Bíblia, quando você aplica na sua empresa o que há na Bíblia, você vê que as coisas andam e realmente funcionam. Não precisa você ir no psicólogo, não precisa você fazer um estudo avançado. Não estou dizendo que você não deve estudar, mas existem coisas simples, tão fáceis nas nossas mãos, e que às vezes nós pagamos caro para conseguir. Não é verdade? Você quer falar alguma coisa, Emílio? Fica à vontade. Não precisa trapacear, né? Não precisa trapacear, exatamente. Dá um jeitinho ali para ver se desenrasca, mas o segredo é seguir a palavra de Deus. Exatamente. Não tem segredo. Para nós, irmãos, não tem segredo. Não tem segredo.
Mas a questão é, o Neemias deu um exemplo bem claro, e eu gostei muito do que ele falou a respeito da Bíblia, que ela é o nosso GPS. E quando nós estamos indo, quem viaja muito, tem aqui os caminhoneiros aí, os caminhonistas, que usa muito o GPS. E quando nós usamos o GPS, às vezes o GPS ele nos coloca em umas estradas e que nós falamos, isso aqui não foi o GPS que me colocou aqui não, isso está errado. Umas furadas que eu falo, é verdade, o GPS nos coloca ali no sentido que fala assim, não é por aqui, não pode ser por aqui. Só que a nossa mente acha que ao nós estarmos ligados nesse GPS, a nossa mente acha que não vamos passar por estradas perigosas. A nossa mente acha que por nós estarmos seguindo esse GPS, não vai ter buraco. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Não é isso que a Bíblia diz, que nós não teremos aflições. A Bíblia, Jesus falou isso, que nós não teríamos aflição, porque Ele já venceu tudo? Sim ou não? A Bíblia diz, Jesus diz, que nós não teríamos aflição, porque Ele já venceu todo tipo de aflição? Sim ou não? Não tereis aflições. Ah, tá. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer também. Tem um ânimo para passar. Nós seres humanos, no contexto geral, generalizando tudo, eu vou usar nós brasileiros, que vem de lá do Brasil aqui para Portugal, no que se tange a parte de documentação. Todos nós que chegamos aqui, se nós for estudar bem e for ler, nós vamos dizer que nós não precisamos correr atrás de nenhum advogado, de ninguém para dar entrada de documento para nós. Só qual é a primeira propaganda que nós recebemos? Não, moço, se você paga alguém para fazer, você vai ficar no conforto de sua casa e a coisa vai andar mais rápido. Só que se eu for lá para fazer, vai demorar mais. Eu não quero pegar esse estresse, eu vou preferir terceirizar. E às vezes a pessoa, por que eu estou falando isso? Porque quando eu cheguei, eu fui dar entrada, não, eu paguei uma pessoa para dar entrada, tudo para mim. E a pessoa comeu logo meus 250 euros. E depois que eu descobri, eu tive que entrar no sistema e fiz todo o agendamento e a pessoa nem sabia que eu tinha agendado. Quando eu entrei para ela, ela falou assim, não estou conseguindo agendar não. Falei, não, já agendei, já fiz todo o agendamento. Então o ser humano no contexto geral, ele é muito, nós no contexto geral, estou generalizando, nós somos muito acomodados. Se nós tiver facilidade, às vezes de nós pagar, para chegar mais rápido nós pagamos. E às vezes nós não queremos ter o acesso de trilhar, de querer saber a procedência, como que é que eu faço para conseguir aquilo ali, do mesmo jeito que a Bíblia. Se nós for para a Bíblia, nós vamos ter acesso bem mais rápidos e com mais garantia da certeza que nós não vamos errar. Exatamente. É por isso que muitos não estudam, não aprofundam na Bíblia, porque querem algo rápido, e a Bíblia não é assim. Nós temos que meditarmos com calma, estudarmos com calma, faz um curso, faz outro curso, faz uma teologia básica, faz intermediário, estuda, e é com tempo. Mas nós queremos rápido. Essa geração, a nossa geração, eu falo, é uma geração que querem coisas rápidas, querem agilidade. Quando nós pedimos algo que esse algo demora a chegar, nós já estressamos, nós já nos alteramos. Mas a realidade é que para tudo tem um tempo. A Bíblia já nos mostra isso. É outra coisa, tudo tem um tempo. A Bíblia já está mostrando que para todas as coisas tem um tempo. Eclesiastes 3, versículo. Olha, Jesus testifica o Antigo Testamento. O próprio Jesus, ele testifica toda a Bíblia. Jesus, ele veio ao mundo e nós sabemos o seu ministério, a qual fez um efeito e faz até nos dias de hoje. E no momento a qual ele esteve na terra entre os seus discípulos, ele testificou e falou. Os irmãos, vai dar tempo. Cada um acha um versículo. Mateus 3,19, Mateus 19,4, Lucas 17,28 e João 6,32. Jesus, ele estava testificando e falando tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, tudo que foi, ou seja, aquilo escrito há muito tempo atrás. Jesus, ele estava ali já falando. Por quê? Não porque ele leu,
É claro que eles aprendiam e liam a Torá desde criança, mas Jesus estava lá. Jesus estava presente nesse momento. Tudo aquilo que Jesus falou, que está ali, ele estava ali presente. Quem achou? Marcos 3:19. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Pode repetir? Marcos 3:19. E a Judas Iscariote, o que foi o entregue. O 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Está certo, Marcos 3:19? 3:19. Cadê? Eu coloquei errado. Mateus 19, alguém achou? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio O Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus disse isso sobre a criação do homem. Isso está realmente escrito em Gênesis ou não? Lucas. Alguém encontrou? Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Jesus testificando sobre dias de Noé. Coloquei até o contrário, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Coloquei as destruições de Sodoma e Gomorra. Mas tem também, é siglo 29. Esse é o 29. Ah, ok, é isso, exatamente. E Os dias de Ló, eu li. dias de Ló, exatamente, Sodoma e Gomorra e de Noé, era para ter acrescentado ali, Ismael também, mas ele testificou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e sobre a destruição da terra na época de Noé, e nós sabemos que tudo isso aconteceu, porque está escrito aqui em Gênesis, que é Jesus testificando. E o último, João, versículo 6:32. Vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Olha aí, ó. Glória a Deus. A dádiva do maná. Jesus, ele testificou, irmãos, todas essas coisas. Tudo que está na Bíblia, o próprio Jesus, ele testificou isso. Por quê? Por que Jesus testificou isso? Por que Jesus falou sobre esse tema? Porque ele lia? Não. Não é simplesmente porque ele tinha que ler, porque os judeus cresciam lendo a Torá, lendo as Escrituras Sagradas. Não. Porque ele viveu isso. Isso realmente aconteceu. Porque Jesus, ele não ia dizer algo que era mentira. Jesus, ele não ia falar algo que era errado, algo que era falho. Não, Jesus só ia falar, só falou aquilo que é verdadeiro, só falou sobre aquilo que aconteceu realmente, não porque ele leu, mas porque ele presenciou. Amém? Alguém quer comentar sobre esse ponto? Ainda estamos no conceito de teologia e de inerrância. Vamos para o segundo ponto. Razões pelas quais a Bíblia é inerrante. Alguém pode ler a autoria divina, outro lê supervisão e orientação, e o terceiro lê a Bíblia, é a exata palavra de Deus. A autoria divina da Bíblia é o fundamento e a garantia de sua inerrância e infalibilidade. Há milhões de livros espalhados pelo mundo, e todos foram escritos por autores falhos, propensos, e cometeram todo tipo de erro. Porém, o autor da Bíblia jamais falha. Deus não é homem para que minta. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. O Eterno não mente, não falha e não erra. Quando ele diz, faz. Quando ele promete, cumpre.
supervisão e orientação do Espírito Santo. Os livros da Bíblia foram escritos sob a supervisão e orientação do Espírito Santo. As Escrituras são produto da perspicácia e criatividade da mente humana, mas é o resultado da ação sobrenatural de Deus sobre ela. O Espírito inspirou, ensinou e revelou os seus mistérios. A Bíblia é a exata palavra de Deus. Do limiar ao fechamento do cânon sagrado, os escritores bíblicos reproduziram exatamente o que haviam recebido da parte de Deus. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. A Bíblia é a precisa palavra do Senhor. Ela é correta, perfeita, pura e eterna. Glória a Deus, aleluia. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Nós temos algo em nossas mãos que é a palavra de Deus. Que é o próprio Deus, igual o Charles comentou esses dias aqui, que é o próprio Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nós temos o nosso manual, que é o próprio Deus, a própria palavra de Deus. Então, nós necessitamos, como eu falei no início, irmãos, estudar verdadeiramente a fundo essa palavra, porque há riquíssimas coisas para nós aqui. Há riquíssimas coisas. E por que nós devemos estudar essa palavra? Por que nós devemos meditarmos e pesquisarmos essa palavra? Não é simplesmente por ser o nosso guia, porque a Bíblia é o nosso guia, como eu já comentei, mas Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, como nós iremos pregar o Evangelho? O Evangelho está escrito aonde? O Evangelho está escrito aonde? Tudo que Jesus fez nessa terra, tudo que Deus fez, está escrito para nós aqui. Nós estudamos na aula passada ou retrasada, se eu não me engano. A aula passada eu não estava atrapalhando. Na aula retrasada, as razões pela escrita. Por isso, para chegar até nós. Ou seja, tudo que está escrito aqui é uma forma que Deus colocou para que tudo que aconteceu no passado chegasse até nós. Então, nós estudamos isso aqui, estudamos a Bíblia para pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho do Senhor. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se nós não estudarmos o Evangelho, como nós iremos pregar? Se nós estudarmos e não soubermos o que nós estamos falando, como nós iríamos falar e como nós iríamos ganhar almas para o reino de Deus? Por isso é necessário, amados irmãos, nós estudarmos e investigarmos essa palavra do Senhor. Outro motivo a qual eu vos dou para nós estudarmos, às vezes alguém fala: isso ainda não me convenceu. Mas Jesus disse: no último dia apareceriam falsos profetas e falsos mestres, que enganariam até os escolhidos. Então, eu pergunto, como que nós, nesses últimos dias, vamos saber como são os falsos profetas? Como nós vamos saber que teologia é falsa? Estudando a palavra do Senhor, guardando a palavra no nosso coração. Só assim nós descobriremos quem são os falsos. Assim nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Ele fala bonito, ele é estudado, ele tem diploma. Eu acho, ele nem abriu a Bíblia, mas eu acho que aquilo é verdade. Eu acho que essa doutrina é verdadeira. Mas no momento a qual nós abrimos a Bíblia e nós vemos o que realmente está escrito, nós vamos saber que aquilo não é verdade, que aquilo é uma doutrina falsa, que são os falsos mestres que Jesus disse que apareceria. Eu vou dar um exemplo mais claro.
quero falar o tablet, mas é um telefone, por exemplo, um iPhone. Muita gente usa aqui. O Charles, ele sai para comprar um iPhone para sua filha. E ele quer presentear a Késia. Quer presentear a Késia. É o momento que ele sai para comprar esse iPhone, ele vai em uma loja que parece até, tem nome até grande, e no momento ao qual ele vai lá e vê o telefone, o iPhone lá, Pro, X, não sei o que, Max, aí eu não gosto de falar mal não, né? Mas, e vai lá e ele compra aquele telefone. Só que o Charles não entende nada do telefone. O Charles nem usa, só que a Késia gosta muito desse tipo de telefone. Então ele leva para ela. Minha filha, eu comprei, paguei 1.000 euros, não sei o que. Pai, eu acho que não é não, viu? Ela nem abriu a caixa. Eu estou só simplificando, irmãos, para que nós entendamos. Então, mas espera aí, pai, eu vou confirmar. Quando ela abre a caixa, ela olha para o telefone, ela nem precisa ligar. Ela fala, pai, você foi enganado. Por que, minha filha? É um iPhone, olha aqui, amassando, lá, não sei o que lá. Não, pai, o iPhone Pro, não sei o que lá, ele tem isso de diferente. Isso aqui não pode ser um iPhone Pro 15, né? 15 Pro Max. Por quê? Porque ele tem esse diferencial. Isso é uma réplica, é falso. Ah, minha filha, eu não conheço de telefone. Tem gente que ainda não pegou, mas eu vou começar a aplicar para você entender. Eu não conheço, minha filha, desse tipo de telefone. Você descobriu que é uma falsa, uma réplica, porque você conhece. Você devia ter ido comigo para comprar. Oh, glória a Deus. Então, a Késia, ela conhece, ela vê o telefone e antes de ligar ela sabe que é falso. Assim é nós, irmãos. Se nós não meditarmos, não estudarmos a palavra do Senhor, as pessoas vão meter todo tipo de doutrina nos nossos púlpitos e nós vamos aceitar, porque nós não conhecemos. A minha esposa me mostrou um vídeo de um certo pastor pregando em cima do altar e ela sabia que era uma falsa doutrina. E ela fala, olha, fala tão bem, quem não conhece vai até dizer que é verdade o que ela está dizendo. E como que nós vamos saber, nesses tempos, como que é uma verdade ou não? Como que nós conhecemos se é algo verdadeiro ou não? Se é falso ou não? Se é falso ou não, aliás. Como nós conhecemos se esse tablet é verdadeiro ou não é? Se a roupa é verdadeira ou não é? Conhecendo a verdade. Glória a Deus. Então, no momento que você conhece a verdade, pode ser a mentira mais bem criada que for. Se ela não encaixar na verdade, você já se descarta. Porque você conhece a verdade. Pode inventar a mentira do jeito que for, que ela não vai entrar no seu coração, porque a verdade já está lá. Você conhece a verdade. Quando você vê a verdade, você sabe que é a verdade. Então nós precisamos, irmãos, meditar. Neemias, pode falar, por gentileza. Hoje em dia, né, com as redes sociais, a gente vê muitas pessoas aí pregando e profetizando aí, de todo tipo, de todo jeito. E até mesmo em muitas igrejas aí conhecidas, pessoas pregando e eles fazem questão de dizer que aquilo que eles estão pregando esse livro, esse texto é extra bíblico. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso. Então, se a pessoa já está dizendo que é extra bíblico, então está fora. E ainda tem pessoas que glorificam, dá bope, entendeu? Então nós sabemos que a nossa regra de fé é a Bíblia. E mais nada, o que é extra, é fora, está fora. E aí as pessoas às vezes preferem acreditar no que está fora e viver no que está fora do que viver acreditar na própria Bíblia. E nós precisamos aprender com os crentes de Bereia. Quando Paulo foi pregar, lá ele já era Paulo pregando, ele estava lá, examinando, ver se aquilo que eles estavam pregando estava na Bíblia. Era aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. Hoje em dia, o que é que está acontecendo? Muitas das vezes as pessoas estão ouvindo um pregador, uma pregação, e às vezes não tem o conhecimento da palavra de Deus, e como o senhor disse, está sendo enganado igual o evangelista Charles foi no iPhone. Exatamente, irmão.
Por que há muitos hoje falsos profetas ganhando ibope? Extra-bíblico, já diz o nome, igual o irmão falou, já é fora da Bíblia. Não é errado você pesquisar a história, igual eu coloquei ali a história que comprova que a Bíblia está certa. Não é errado você pesquisar em algo que eu quero dizer em livros teológicos. Não é errado. Mas a base da nossa pregação tem que ser a Bíblia. E aí o que acontece muito, esses ventos de doutrina, essas falsas doutrinas entram dentro da igreja, por quê? O pregador pega no microfone para pregar e diz: fecha a Bíblia e pega na mão do seu irmão. E você imediatamente fecha a Bíblia. Mas nós, irmãos, não devemos, porque quando nós fechamos a Bíblia, nós estamos dizendo tudo que ele vai falar eu já tenho na minha mente. Quando nós fechamos a Bíblia, nós estamos dizendo eu não preciso conferir, eu não preciso estar acompanhando, porque eu já tenho ela toda decorada. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, quando um pregador falar fecha sua Bíblia, fala: desculpa, mas eu tenho que acompanhar aqui, a Bíblia é meu manual. Vai ser extra-bíblico, tá? Já vai ser extra-bíblico, exatamente. Deixa a Bíblia aberta, irmão. Acompanhe junto a pregação. Acompanhe a pregação junto com o pregador. Deixa a sua Bíblia, vai acompanhando. Muitos pregadores fazem uma pregação através de uma história do início ali ao fim. E é muito lindo isso. E nós vamos acompanhando e nós vamos passando, folheando a Bíblia. Mas outros pregadores, aliás, outras pessoas a qual estão ouvindo esse pregador, ele fecha a Bíblia e vai mascar o chiclete, vai lá beber água, vai lá para fora, não está interessado no que realmente vai ser pregado, no que realmente vai ser colocado nos nossos corações. E aí o motivo é que o que surge através disso? Falsas heresias, falsas heresias não, heresias, porque falsas heresias é uma redundância, né? Heresias já é falso. Então, heresias vão surgir problemas dentro da igreja quando nós não meditamos na palavra, na inspiração da palavra. Então, alguém quer comentar uma coisa para nós comentar rapidamente sobre o ponto que foi lido? Vamos comentar rapidamente, no final eu deixo mais espaço para o comentário. Aqui o comentarista diz: há razões, 3 razões pela qual a Bíblia é inerrante: a autoridade divina, supervisão e orientação do Espírito Santo e ser exata a palavra de Deus. Essas três razões estão englobadas em uma só. Por que a Bíblia é inerrante? Porque a autoria dela é a autoria divina, é o próprio Deus que escreveu. E por que a Bíblia é inerrante? Porque ela é supervisionada e orientada pelo Espírito Santo. O próprio autor é o Espírito Santo. Você pode pegar qualquer livro do mundo. Quem que já leu um livro circular? Levanta a mão. Secular que eu falo é livros de outroras. Qual livro você leu, Charles? Lembra do título? Não. Lembra, pastor, o título? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Eu já li as crônicas lá de Harry Potter. Eu não vergonho falar não. Eu era jovem ainda lá na escola, acho que era 6º ano. Eu li quase tudo aquilo. E assim, a gente lê esses livros circulares, esses livros que o mundo faz, esses livros que não é a Bíblia, que eu digo que é seculares, que eu falo que não é a Bíblia, mas esses outros livros, e é uma leitura normal, a leitura comum. Mas a Bíblia é o único livro no mundo que você vai ler diante do autor. Qualquer livro que você lê, Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. O senhor leu, o senhor pode ler de novo, que o senhor não vai ter a presença do Benihim com o senhor. Agora, no momento que o senhor lê a Bíblia, que nós lemos a Bíblia, o próprio autor está ali conosco. Isso é muito forte, irmão. E aí, nós ficamos assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender. Mas a verdade é que quem escreveu a Bíblia está do nosso lado. Se nós dobrarmos os joelhos e pedir: Pai, Espírito Santo, do jeito que o Senhor orientou aqueles homens a escrever isso que eu estou lendo, me orienta a entender.
Irmãos, e Deus, Ele faz... Se revela a mim, né? Se revela a mim. A Bíblia diz, buscar-me-ei e me acharei. Então, quando nós buscamos, e o Espírito Santo, Ele sabe, quando nós estamos interessados em aprender e a estudar a palavra do Senhor, Ele vai nos mostrando. E é o momento que você lê, aí você pega e passa de novo e lê, você fala assim, rapaz, eu li isso aqui esses dias, mas parece que eu não tinha lido isso aqui, algo novo surgiu aqui. Porque o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração e em nossas mentes, e que nós vamos entendendo a palavra do Senhor. Palavra de vida, né? Palavra de vida. É uma fonte inesgotável. É uma fonte que jorra. Você lê um capítulo 10 vezes, e 10 vezes, se for pelo Espírito Santo, tem coisas novas. Tem coisas novas. É por isso que muita gente não dá valor à pregação, porque quando o pregador ele abre a Bíblia aqui em um texto bastante conhecido. Qual? João 3,16. Quando ele abre, não, eu falo uma história bastante conhecida. Zaqueu desce depressa. O irmão fala, eu já conheço isso aí, não preciso nem abrir a Bíblia. E aí vai lá para fora, vai atender o telefone e sentar no culto, mas está pensando no trabalho amanhã, porque ele já conhece a história. Mas a verdade é que o Espírito Santo não está envolvido nessa pessoa, porque quando ela está, ela sabe que algo novo vai sair dali. Porque a Bíblia, ela é essa fonte que nunca se esgota. Pode falar, pastor. Me fez recordar agora a falta de conhecimento, a falta de conhecer mesmo, e eu só consigo identificar o falso se eu conhecer o verdadeiro. E eu me recordei agora que em 2006 eu estava estudando e tinha a professora de ensino religioso e ela falou assim, hoje nós vamos assistir um filme. E pronto, levou a turma toda lá para a sala para assistir o filme. O filme era o Código da Vinci. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme. E como que é esse filme? Esse filme, o escritor desse filme fala que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Aí pronto, se fosse outra pessoa falava, eu vou assistir isso não. Eu falei, não, eu vou assistir o filme até o final. E exatamente, assisti o filme do começo até o fim. Aí depois ela reuniu na sala lá, e tem uns outros lá que não quis assistir. Ela reuniu na sala e falou assim, agora eu quero que cada aluno faça um comentário do que entendeu do filme. Eu falei, agora chegou a minha hora. Agora eu vou entrar com o conhecimento verdadeiro em cima da doutrina falsa que o filme tentou passar. Então às vezes Deus impede Deus de nos usar em oportunidades. Eu me lembro de minha esposa também, que aconteceu um caso com ela semelhante a esse, que o professor dela, quando ela estava estudando, colocou a turma toda para fazer uma matéria semelhante a essa, e ela, conhecendo a verdade, nova convertida, falou, não vou fazer isso não. E aí ela acabou sendo reprovada porque ela não assistiu a matéria que valia nota, e ela acabou sendo reprovada. E é onde que nós às vezes pedimos Deus de nos usar por nós não conhecer. Se vem uma farsa para você sabendo que aquilo é falso, você pode ficar tranquilo, que a mentira não vai corromper o seu conhecimento. Na hora certa, porque que o Espírito Santo, a Bíblia fala assim, não preocupeis do que falar, porque o Espírito Santo vos lembrará. Você conhecendo a verdade, sabendo, na hora que você tem a oportunidade para abrir a boca, o Espírito Santo vai te usar, e com o conhecimento da verdade que você sabe, você vai influenciar o que está querendo ver uma vida de mentira. Exatamente. Se fosse o outro que não conhecesse a verdade, ia argumentar a favor do filme. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós podemos argumentar contra, porque nessa guerra entre a verdade e a mentira, a falsidade e a mentira nunca vence. Sempre perde, a verdade sempre prevalece. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Antes de eu entregar, irmãos, eu queria somente passar a teoria da inspiração, porque o texto fala que a Bíblia é inerrante porque ela é inspirada por Deus. Ela é autoria do Espírito Santo. A palavra é exata, a Bíblia é a exata palavra de Deus. Então nós temos algumas teorias falsas, teorias a respeito da inspiração bíblica do Espírito Santo para escrever, para que os autores pudessem escrever a Bíblia. Eu comentei aqui outro dia a respeito da revelação e inspiração, que toda a Bíblia ela é inspirada, mas nem toda é revelada. E a verdade, nós vamos ver agora que a revelação
é aquilo que os autores não viveu, mas escreveu com perfeição, porque foi feita uma revelação de Deus. Agora, toda a Bíblia foi inspirada pelos seus autores. Então, a revelação, vamos supor que Moisés escreveu sobre a criação do mundo, mas Moisés ainda não existia. O que é aquilo? Uma revelação. Então, algumas das coisas não precisou de revelação, porque o próprio autor viveu aquilo. Então, não precisou de uma revelação espiritual. A primeira teoria que temos é a inspiração dinâmica. Eu estou falando mais rápido porque já deu minha hora. Teoria da inspiração dinâmica. Segundo, teoria ditado ou mecânica. Essa teoria da inspiração dinâmica, os irmãos podem repetir bem alto? Teoria da inspiração dinâmica. Estão dormindo, né, irmão? De novo. Teoria da inspiração dinâmica. Oh, glória a Deus. Essa teoria da inspiração dinâmica, ela fala que os autores foram inspirados somente na parte religiosa e doutrinária. Ou seja, tudo que é doutrina na Bíblia foi inspirado por Deus. Mas, porém, as histórias e as histórias em gerais que é contado na Bíblia não foi inspirada por Deus. Foi o próprio autor que escreveu por ele mesmo, inspirado dele. Mas isso não é verdade, é uma doutrina falsa, porque nós sabemos que quando nós colocamos essa dinâmica entre as escritas, não há uma perfeição como há a Bíblia Sagrada. A segunda teoria, a teoria do ditado ou mecânica. Teoria do ditado ou mecânica. Oh, glória. Os escritores, essa teoria diz que os escritores eles foram inspirados, mas de forma robótica. Como a própria teoria diz, ditada, que o Espírito de Deus ditou as palavras no ouvido daqueles homens e eles foram escrevendo. Mas não é dessa forma que é feito. A terceira teoria, teoria da inspiração natural ou intuição. Teoria da inspiração natural ou intuição. Essa teoria da inspiração natural ela fala que o homem, assim como muitos homens, eles têm aptidão e tem ali como eu posso dizer, são aqueles homens especiais, aquelas mulheres especiais que nascem com uma mente, um QI muito avançado, que, por exemplo, alguns homens que têm o QI em matemática, que nasceram diferente mesmo. Essa teoria diz que esses homens inspirados por Deus não teve nada de inspiração divina, mas foi uns homens normais que nasceram com habilidades especiais, com habilidade de escrever sobre algo espiritual. E essa teoria ela é falsa também. Teoria da mística e iluminação. Eu vou correr porque meu horário já foi. A teoria da mística ou iluminação é que cada crente tem essa iluminação para escrever a Bíblia, mas cada crente tem até certo ponto. E essa teoria diz que esses autores eles tiveram essa iluminação de forma maior, mas nós, eu e você, temos essa iluminação na nossa mente até certo ponto. E essa teoria diz que qualquer um poderia escrever a Bíblia, mas sabemos que essa teoria também é falsa, essa teoria da inspiração. E a última é a teoria dos conceitos e não das palavras. Isso já está bem claro no nome da teoria, que diz que os conceitos, que as doutrinas, a ênfase que a história passa, ela é inspirada por Deus. Porém, as histórias são fictícias, são histórias inventadas. Ou seja, o Espírito de Deus passou uma doutrina para o autor, e o autor inventou uma história para colocar na Bíblia. E essa teoria, ela é falsa. Nossa mídia já saiu dali. Glória a Deus. Passa ali, varão, por favor, só para mim concluir. A verdadeira inspiração da Bíblia, a inspiração verbal plenária, a verdadeira inspiração, ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, mas houve uma cooperação vital entre eles
e o Espírito de Deus que os capacitava. Esses homens escreveram a Bíblia com as palavras do seu vocabulário. Porém, sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo, que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. A inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem mesmo escritores, nem qualquer servo de Deus pode ser chamado de inspirados no mesmo sentido. Glória a Deus. Então essa é a verdadeira inspiração da Bíblia Sagrada. Foi uma inspiração divina, real do Espírito Santo, que inspirou, não como máquinas, não como robôs, aqueles homens, os profetas, os homens inspirados por Deus, mas de uma forma, como ali diz, uma forma consciente, uma forma que eles poderiam usar a sua literatura, a sua própria gramática para escrever, mas porém foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, essa é a Bíblia, a qual nós estamos na nossa mão, a palavra de Deus. É por isso que ela é inerrante, porque é a própria palavra de Deus. Jesus nunca nos diria que para nós meditarmos, Deus nunca diria para Josué, quase não saiu, para Josué meditar nessa palavra dia e noite se ela não fosse verdadeira. Essa palavra é verdadeira e fiel e vai se cumprir. Aquilo que ainda não se cumpriu irá se cumprir, e aquilo que já se cumpriu nós vemos com os nossos próprios olhos que estão se cumprindo. Eu agradeço minha rica oportunidade. Deus continue abençoando. Pastor Thelmo.